Boa noite a todos. Bem-vindos, então, ao encerramento da nossa Semana Técnica, a 7ª edição, que trouxe o tema Transforme-se através do conhecimento. E nesta noite, estamos trazendo aqui a 5ª edição do Welcome Day, que tem o propósito de trazer alunos cuja sua trajetória estudantil passou pela Escola São Peregrino. E estão aqui para compartilhar esse período, essa vivência, esse processo. E hoje eu trago para conversar com a gente a Rafaela Dalportigo. Ela é formada no técnico em meio ambiente no ano de 2019 e trago a Ludmila dos Santos, formada no curso técnico em administração no ano de 2021. Então elas vão contar um pouquinho dessa experiência, né, o que aconteceu durante o curso, como foi a vivência pessoal, profissional, a chegada, né, o protagonismo delas até conquistarem a formação de nível técnico. Então, meninas, bem-vindas, obrigada por terem aceitado o convite. A escola se sente muito feliz por ter participado desse momento na vida de vocês e hoje, com muito orgulho e muita satisfação, vocês estarem aqui compartilhando com os professores, colegas de trabalho, direção e profissionais da área também, tá bom? Então, Ludmila, pode se apresentar para os colegas e falar um pouquinho da tua origem. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Ludmila. Eu sou natural aqui de Caxias. Eu tenho 21 anos. Eu sou casada atualmente, vai fazer 4 anos de casamento já. Meus pais também são daqui de Caxias. Eu sou formada, me formei então no final do ano passado. Desculpa, gente, estou um pouco nervosa, não sou acostumada com isso, assim, com o microfone e tal. Eu sou formada desde o ano passado, então, em administração, e eu tive a oportunidade de atuar na área. Eu iniciei o curso, eu não tinha um emprego. Então, isso foi uma dificuldade, de certa forma, porque tinha algumas atividades que exigiam essa questão do emprego, mas eu consegui superar isso e consegui contornar e realizar, enfim, todas as atividades mesmo com essa questão. Graças ao curso, eu consegui, então, um emprego na área. Eu trabalhei por quase 2 anos como auxiliar administrativo. Eram 2 franquias, uma corretora de seguros e uma financeira. E eu passei por quase 2 anos e depois eu saí. E foi bem na época da entrega do TCC. Então, estava toda aquela loucura do TCC, o tema do TCC, e eu peguei e saí desse emprego. E aí, o tema do TCC surgiu como uma nova oportunidade, porque eu e meu marido, nós fundamos uma loja de moda infantil, então era uma loja online, e esse foi justamente o tema do TCC. Então, eu trabalhava e consegui achar alguns pontos que poderiam se tornar problema e pude desenvolver o TCC com base nisso. Eu fiquei por uns 6, 7 meses com a loja e recebi a oportunidade de trabalhar numa universidade. Então, esse é meu emprego atual, eu trabalho numa universidade, mas até o momento assim, foi por questão de escolha. Porque a partir do momento que o TCC me apresentou um possível problema, eu consegui colocar na prática esse problema apresentado na tese. Enfim, eu consegui colocar na prática e consegui resolver antes mesmo de que surgisse. E hoje, enfim, eu posso atuar através do curso, do todo conhecimento adquirido no curso. Eu consigo atuar, então, numa área que eu gosto, que é a área que envolve a educação, enfim. E eu só tenho a agradecer por todo o conhecimento transmitido. Muito bem, Ludmila. Rafa, então, vamos falar um pouquinho das origens aí. Boa noite, pessoal. Pessoal de Varela. Eu tenho 24 anos, sou natural aqui de Caxias. Meus
Então, eu não moro mais com os meus pais, eu moro sozinha, tenho minha vida ali, estou correndo atrás de muita coisa. Quando eu decidi cursar o técnico em meio ambiente, foi uma disputa assim, bem complicada em casa, porque meus pais achavam que não era futuro. Mas hoje eu estou aqui para provar que sim, tem um futuro, tem muita coisa pela frente. Durante a minha formação aqui na Escola São Pellegrino, eu não trabalhei na área do meio ambiente, eu trabalhava num laboratório de análises clínicas. E depois que eu me formei, eu consegui um emprego na área. Trabalhei durante um ano numa consultoria ambiental e hoje eu trabalho numa empresa que faz sistemas de gestão pública. A gestão pública são sistemas para prefeituras, inclui também muita coisa sobre Secretaria de Meio Ambiente, mas não é só isso que a gente faz. Então eu acabo vendo a parte mais burocrática do meio ambiente do que a prática, né? Mas eu só tenho a agradecer. E hoje também eu curso gestão ambiental para ter mais oportunidades na minha área de atuação. Então tá, já conhecemos um pouquinho das meninas, né? E agora a gente vai falar então sobre a chegada da Escola São Pellegrino. Como foi isso? Como vocês ficaram sabendo da escola, né? Como foi esse processo inicial? Então, a chegada no curso, digamos que não foi muito convencional. Na verdade, eu estava em casa e meu marido chegou com um documento aqui do curso falando, olha, consegui um curso para ti que tu estava procurando. Inclusive, ele já estudou aqui, então já tinha essa referência. Ele disse, nossa, o lugar é top, muito bom, então tu tem que estudar lá, inclusive tu só tem que ir lá para assinar. Porque eu já conversei com a diretora, já conversei com toda a coordenação. Então está tudo certo, só falta a tua assinatura. E foi esse o início e não deu outro. Então, a partir do primeiro dia de aula, eu já me apaixonei por administração, todas as disciplinas, os conteúdos. Tanto é que eu pretendo seguir nessa área, porque é uma área que eu me interesso muito. Bom, então eu saí do ensino médio e eu trabalhava de estagiária numa empresa de assessoria ambiental e trabalhista, e foi ali que eu decidi fazer um curso técnico em meio ambiente. Quando eu iniciei aqui na Escola São Pellegrino, assim, eu corri atrás, fui ver lugares que tinha esse curso, onde eu poderia cursar, enfim, eu encontrei a São Pellegrino. Quando eu iniciei o curso, eu saí dessa empresa, né? Como eu falei antes, eu comecei a trabalhar num laboratório de análises clínicas. E desde então, sempre fui muito bem acolhida aqui pela escola. E foi ali, né? Foi indo atrás, procurando lugares em Caxias que tivessem esse curso técnico para poder cursar, que eu encontrei a São Pellegrino. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho então da trajetória, né? Lembrando lá da primeira matrícula, do processo a cada semestre, né? Como foi essa construção? Depois a gente fala lá do TMI do TCC. Então, eu também fui muito bem acolhida desde o primeiro dia. Todo o processo foi muito bem tranquilo. E um ponto muito importante para mim seria a questão da clareza. Então, desde o primeiro momento, tudo ficou muito claro, muito específico. Então, não tinha aquela questão de ter dúvidas, não. Estava tudo bem esclarecido, muito direto ao ponto. E também sempre fui muito bem acolhida, enfim, por toda a direção, os professores. Eu costumo dizer que a ESP, ela foi a extensão da minha casa, porque eu fiquei no curso durante quase 4 anos. Teve épocas que eu consegui, enfim, por inúmeras questões, fazer só uma cadeira por semana, enfim, né? Pegar só 1 ou 2 cadeiras. Então, por isso que foi um período extenso. Mas não me arrependo em momento nenhum, muito pelo contrário, durante esse tempo eu pude fazer amizades, inclusive que eu vou levar assim para a minha vida, eu levo para a minha vida. E toda a questão da escola, da equipe, só tenho a agradecer mesmo.
Bom, no início eu peguei poucas disciplinas porque eu não sabia como ia ser, mas ao andar da carruagem eu fui pegando mais disciplinas e tinha semestres que eu pensava, eu não vou dar conta. Dava vontade de chorar, assim, mas no final a gente via que valia a pena porque a gente estava aqui, os professores motivavam a gente a seguir em frente, a ir atrás, não desistir, porque... E é isso que fez a gente chegar até aqui, né? Então, teve semestres que eu peguei 1, 2 cadeiras também, mas teve um semestre que eu peguei 7 e eu quase enlouqueci. Mas estamos aí, né? Então, a questão da motivação que os professores nos passavam, da segurança que eles nos passavam, que a gente ia conseguir, valeu todo o esforço. Foram noites sem dormir, noites estudando, porque tinha prova, tinha trabalho, às vezes assim no mesmo dia, mas valeu a pena. Então, uma coisa que eu sempre digo, não, a gente vai se cabelar, vai enlouquecer, mas no final vale a pena e não desistam. Muito bem. A Rafa se formou em 2019, antes da gente entrar no período pandêmico, e a Ludmila pegou a parte do período pandêmico, né? Então fala um pouquinho para a gente dessa experiência, que eu acho que ela também contribuiu para que continuasse aquela força de vontade em busca do aprendizado, né? Então, no início eu pensei que seria mais difícil por essa questão da pandemia e das aulas EAD, mas toda a desenvoltura dos professores, assim, com a questão foi as aulas pelo Teams, então foi muito didático, assim, não foi uma aula monótona, foi muito didático, eu pude aproveitar muito e às vezes eu nem conseguia diferenciar de ser EAD ou presencial, de tão envolvida que eu estava. Eu passei por um bom período de aulas EAD e, enfim, tem muito essa questão de disciplina. Claro, tem momentos que vem distrações, mas é tudo questão da gente focar e se organizar. E eu tinha aquele foco de querer me formar e de querer realmente aprender. Então foi uma boa lição, digamos assim, ter um período de aulas à distância. Rafa, fala um pouquinho então agora do que foi mais dificultoso durante o processo e a chegada no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso e a questão também durante o curso, né, o lado profissional, como tu te sentia estar trabalhando em algo que não era do curso e o que tu imaginava, né? Então, quando eu comecei ali, que eu falei que eu não trabalhava na minha área, eu em momento nenhum deixei de procurar um emprego na área de meio ambiente também para ter uma experiência profissional e ver o que eu estava vendo na prática, né? Então, o que eu estudava eu queria ver na prática, mas eu não tinha essa oportunidade, mas no momento nenhum eu desisti. Então, foi bem trabalhoso, recebi muito não, que não tinha experiência, estava recém estudando, então foram muitas portas fechadas durante o meu estudo, né? Então foi bem difícil. Lá onde eu trabalhava não ia nada, 0% do que eu estudava, então foi bem complicado separar o que era trabalho e o que era o meu foco no curso, né? Então teve um trabalho assim de não desistir dessa questão de continuar procurando. Então, eu acho também que aqui a questão ambiental na cidade de Caxias do Sul é um pouco fechada, porque acaba que alguns outros profissionais podem desempenhar o que a gente faz, mas se tu procurar, tu acha, sabe? Isso não dá para desistir. Então, ao longo do curso, eu também pensava muito o que eu ia fazer no meu trabalho de conclusão. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, do que eu ia apresentar, e aí foi indo que a minha família tem uma parte de campo que tem plantação
para quem não sabe, os pinos-ilhote, eles largam aquela palha que acaba apodrecendo o solo. E tem muita gente que acha que isso é prejudicial ao solo. Então, foi estudando, engasnado, pesquisando, que eu vi que não. Se a gente tirar aquela palha ou revirar o solo, a gente tem um solo saudável. E foi isso que eu quis apresentar no meu trabalho de conclusão de curso. Não tem muito material sobre esse assunto na língua portuguesa, é muita coisa em inglês, espanhol, enfim. Então foi bem trabalhoso. Na hora de pesquisar, eu vou ter que traduzir tudo para depois apresentar aqui para os professores. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo como eu falei, foi trabalhoso, mas valeu a pena. Né? Até no dia que eu apresentei meu trabalho de conclusão, foi aqui na sala 8, eu estava sem voz. E foi engraçado que a minha orientadora teve que falar mais alto, porque ninguém estava ouvindo, mas não conseguia, porque eu estava totalmente nervosa, mas no final deu tudo certo, né? Então aí. E acho que é isso, gente. A Ludmila teve a experiência do empreendedorismo, né? Então eu quero que fale um pouquinho disso para o pessoal. E não sei se essa trajetória empreendedora aconteceu durante o curso, né? Porque tu agregou o curso e desenvolveu no TCC algo que tu estava empreendendo. Então fala para eles um pouquinho sobre isso. Então, eu nunca me imaginei empreendendo nada. E quando eu saí desse meu emprego, eu comecei a pensar, por que não? Por que não tentar? O não eu já tenho, por que eu não vou atrás do sim? Então eu conversei com meu marido e secretamente ele já tinha essa vontade também de empreender, de começar algo. E nós concordamos e, claro, fizemos toda a pesquisa de mercado e vimos que aqui em Caxias, moda infantil, as roupas infantis têm um valor muito elevado. E com a pesquisa que a gente fez, a gente encontrou diferenças, a gente pensou, calculou, a gente sentou, calculou tudo certo e viu que teria a possibilidade de trazer peças de qualidade com um valor mais acessível. Porque criança não para de crescer. Então os pais estão sempre trocando de roupas em toda a troca de estação. E foi daí que surgiu a ideia de ter a loja. Eu ainda estava cursando, eu estava no final do curso e estava uma pilha de erros do que seria meu TCC. Então eu conversei com a minha orientadora e eu acabei comentando por cima, porque eu ia fazer de um outro tema, de uma outra loja. E eu acabei conversando com ela e comentei assim que tinha uma loja, estava começando uma loja. E ela disse, Carlos, por que tu não faz isso teu TCC? Nossa, a ideia é ótima, porque é algo que é teu, então tu vai saber explicar e tu vai dominar o assunto. E foi aí que surgiu então a ideia do TCC. E estudando sobre a questão logística, a nossa ideia no início era ter um estoque físico para ter produtos à própria entrega para os clientes. Só que eu percebi que isso poderia gerar um problema, porque a gente não tinha espaço físico para guardar essas peças. E também tem a questão do dinheiro parado, estoque parado. E aí surgiu a ideia, que foi o problema do TCC, de resolver essa questão de vender somente sob encomenda. Então foi essa a chave, e aí que eu fui atrás, e foi incrível, porque enquanto eu tinha a oportunidade de estudar para complementar, para formar meu TCC, eu podia estar aplicando ao mesmo tempo na loja. Eu só tenho a agradecer novamente por essa oportunidade, porque eu acredito que se não fosse todas as disciplinas que eu cursei, toda essa questão, enfim, da administração, eu não teria essa visão de que sim, eu poderia fazer algo e que eu teria as chaves, enfim, as ferramentas necessárias para iniciar alguma coisa. E o curso colaborou muito com isso, então me trouxe muita parte teórica e na parte prática eu pude aplicar na loja e também completar o curso com o TCC sobre a loja. Isso é uma loja online, 100% online, então, e por isso que essa questão do estoque ela acabou me dando problema. Porque eu só vendia pelo WhatsApp, pelo Instagram, só tinha página, não tinha
espaço físico. Então, aí isso foi o ponto inicial, que foi o pontapé inicial para todo o desenvolvimento do meu TCC. Rafa, depois da formação, né, a gente entrou em 2020, chegou a pandemia. E assim que concluiu o curso, qual foi a tua trajetória? Bom, eu lembro que minha formatura foi dia 13 de março, talvez, de 2020. E na semana seguinte eu consegui entrar na minha área. Eu não pensei duas vezes antes de pedir demissão do meu antigo emprego. E foi difícil porque, assim, no dia 15 de março, se eu não me engano, fechou tudo, pandemia, todo mundo vai morrer e confusão, né? Então eu recém estava entrando na minha área de atuação. Eu fiquei 3 meses trabalhando de casa, mais perdido que sei lá o quê. Foi bem complicado, assim, porque eu sabia a teoria e a prática, e agora como é que vai ser, né? Então, fiquei 3 meses trabalhando em casa, home office, com o auxílio do pessoal da empresa. Mas, logo na sequência, a gente voltou a trabalhar em dias alternados. Então, não era todo mundo que ia para o escritório, ia um dia cada um e assim por diante. Então, foi aí que começou a me abrir a visão do que eu tinha estudado e eu comecei a aplicar na prática. Eu fiquei, então, 1 ano trabalhando nessa consultoria ambiental. Tive muito aprendizado, consegui ver toda essa questão prática dos cursos, das aulas que a gente ia a campo, coletando efluente, enfim, vendo toda essa questão que eu via na teoria, mas não tive a oportunidade na prática, né? E aí surgiu uma outra oportunidade de trabalhar nessa empresa de gestão pública, mais legislação, burocracia, e já fazem, deve ser 2 anos agora, em fevereiro, que eu estou nessa empresa. Então, acho que ainda tenho muito para aprender, até que eu estou cursando gestão ambiental para ver se eu consigo mais oportunidades nessa área ambiental. Talvez não aqui em Caxias, mas em outros lugares aí do Brasil, né? Que aqui é um pouco fechado, né? Mas para cima, em São Paulo, em outros lugares, o pessoal é mais aberto a essa questão ambiental. Então, o curso técnico tem essa parte muito prática na questão do meio ambiente, mas a gente também vê muita legislação durante as aulas e hoje é o meu dia a dia, né? É só o que eu vejo. E eu acho isso muito bacana, porque tem muitas possibilidades dentro dessa área de atuação. É bem bacana. Ludmila, então, depois da formatura, né, fala um pouquinho pra gente aí do que aconteceu com a tua carreira, se você entrou numa loja, a experiência que foi de desenvolver o TCC, quanto foi valioso, né? Então, o TCC foi muito valioso, porque possibilitou eliminar o problema antes que ele surgisse, antes que ele aumentasse. Eu continuei com a loja depois que eu terminei o curso, só que eu recebi uma oportunidade de emprego numa universidade. Então, meu coração assim, ficou dividido e eu acabei optando por trabalhar nessa universidade. Só que, quem sabe, podemos voltar com a loja, estamos com os planos, enfim, vamos sentar e conversar bem certinho, ver todos os pontos para retornar com a loja, porque foi uma experiência incrível para nós. Não tenho arrependimento nenhum, muito pelo contrário, foi algo que me trouxe muito aprendizado, porque tudo que eu aprendi aqui, que estão nas apostilas que eram dadas nas aulas, eu conseguia ver na prática, no dia a dia, e era muito engraçado, muito incrível, assim, chegava a ser incrível, porque às vezes eu estava passando por uma situação na loja e eu lembrava automaticamente de alguma aula, de alguma frase, de algum professor falando sobre aquele assunto, e eu pensava, não, peraí, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que seguir. Algum livro, indicações de livros, de filmes, então me baseei bastante em tudo que eu aprendi aqui na ESP. Depois da formação, eu acabei então parando um pouco com os estudos, mas agora pretendo retornar.
eu pretendo continuar a formação, iniciar, na verdade, a formação em marketing. E essa minha paixão por marketing também surgiu aqui, nas aulas que tem a disciplina voltada para esse assunto. Eu pude perceber que eu tinha muito interesse nisso, não tinha descoberto ainda, mas tinha muito interesse nisso. Então, se Deus permitir, eu vou prosseguir e iniciar essa formação de marketing. Muito bem, meninas. Duas formações, né? Experiências diferentes. Vejam que não é fácil para nenhum de nós, né? Cada um tem a sua história, cada um constrói a sua linha, cada um constrói a sua caminhada. Então, os desafios fazem parte, porque eles acabam nos engrandecendo. E eu digo, se deu errado, beleza, a experiência do errado também vai contar. E isso é bem importante para a gente. E sempre se fortalecer muito, né? Porque isso acaba tornando a gente diferente de outras pessoas, né? Então, meninas, durante todo esse ciclo vivenciado na escola, né? E a continuidade, eu digo, a aprendizagem ao longo da vida, o conhecimento tem que ser diário, a busca é constante para que a gente possa se tornar um profissional diferenciado. São aí os professores, né? Que acompanham vocês em sala de aula e desenvolvem com vocês a cada disciplina. Eu digo que a cada noite de aula é um desafio também, tanto para o professor quanto para o aluno que está aqui aprendendo, porque a gente chega com uma bagagem e sai com outra, e para o professor da mesma forma, porque ele chega com uma expectativa e sai com ela construída na realidade que aconteceu aqui dentro. Então é um processo de troca constante entre o aprender e o ensinar e o aprender. Então isso faz parte da educação, isso faz parte desse ciclo que a gente chama, né, de aprendizagem constante. Por isso o tema da Semana Técnica, transforme-se através do conhecimento. E é exatamente isso, a transformação ela acontece o tempo todo, né? Então, hoje a gente trouxe duas meninas com uma vivência diferente e que falaram um pouquinho das experiências delas. E eu quero que elas deixem para vocês aqui também um recado, né, do que é importante, o que vocês viram de importante durante todo esse processo e o que vocês veem como continuidade disso tudo, tá? Então, complementando um pouquinho o que a Andréia falou, a gente provavelmente a maioria de vocês aqui trabalham o dia todo, saem do trabalho cansados, vêm aqui, estudam para ter uma oportunidade melhor, voltam para casa mais cansados ainda. Muitas vezes tem que chegar em casa, estudar, porque no outro dia tem prova, tem que voltar a trabalhar, né, para seguir em frente. E eu acho interessante que muitas vezes acontece dentro da sala de aula que não é só o professor que ensina, o aluno também ensina o professor. Muitas vezes eu tive colegas que já tinham uma vivência na área ambiental ou qualquer outra área que fosse de pertinência da disciplina, e a gente conseguia trocar ideias, e a gente podia ver o lado que o professor tinha de experiência e o lado que o aluno também tinha uma experiência talvez diferente sobre o mesmo assunto. Então eu acho que aqui é uma troca de conhecimento. O professor ensina, o aluno ensina, tu aprende com o teu colega e assim por diante. Tá? Então o que eu quero deixar para vocês é não desistam, porque a gente vai sair cansado do trabalho, vai vir estudar, mas é para um futuro melhor, é para uma oportunidade melhor de vida e em busca do que a gente realmente quer. Então não desistam, vocês vão pirar, vai chegar lá no TCC, vocês vão enlouquecer, mas é isso aí e eu quero parabenizar vocês de estar aqui, né, porque eu sei que não é fácil. Obrigada.
deixar um recado também seria: não desistam. Sei que não é fácil, também passou muitas vezes assim pela minha cabeça de desistir, de parar, de terminar com tudo. Inclusive, na primeira aula de orientação do meu TCC, eu estava aqui na aula e quando eu saí daqui eu recebi a mensagem que minha avó paterna tinha falecido. Então, eu já estava naquela pilha de nervos de um TCC para fazer, sem tema definido, toda aquela questão da pilha realmente de nervos, né? Toda essa bagunça de pensamentos, e eu recebi essa mensagem. Então, ela veio assim como um soco, e foi nesse momento que eu pensei em desistir, pensei em largar tudo, enfim, e simplesmente me veio na memória as frases que ela dizia, assim, quando eu voltava cansada também do curso, como sei que muitos de vocês também, né, voltar cansados, um dia de trabalho, logo depois toda a aula, e ela falava para mim: não desista, Ludmila, porque vai valer a pena. Então, se eu pudesse deixar esse recado velho assim para vocês, seria: não desista, porque eu acredito que tudo tem propósito, e isso faz parte do processo. Então, pode ser cansativo, pode dar vontade de desistir às vezes, mas vai valer a pena, no final sempre vale a pena. Então tá, pessoal, a gente trouxe as meninas aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da história delas. Eu quero dizer que a gente permanece com a nossa ação social da Semana Técnica, que é a arrecadação das tampinhas para domos, e também com os blisters dos medicamentos, né? As embalagens vazias, para o Recanto da Compaixão, em parceria com Dona Amiga. Essas caixas vão ficar na escola e durante o ano aqui, provavelmente a gente siga com elas, porque, como eu disse para vocês lá na nossa abertura, né? Além de nós estarmos contribuindo com o meio ambiente, a gente também está ajudando o próximo num ato de carinho e amor, e com certeza também transformando algo de bom para essas pessoas que precisam, tá? Então eu quero agradecer a toda a equipe da Escola São Peregrino durante a nossa Semana Técnica, aos funcionários, à gestão, à direção, professores que também contribuíram, acompanharam o ciclo de palestras, oficinas que estiveram aqui, e só acontece isso porque vocês estão aqui. A cada edição construída ela é pensada com carinho. A cada pessoa que vem até a escola, ela vem com um propósito de estar trazendo algo para vocês que, de certa forma, transforme um pouquinho a forma de vocês pensarem, de vocês agirem, de vocês conduzirem. Então, eu sempre digo, a subida da escada, cada dia ela é diferente, até a gente chegar à conquista do nosso diploma. Então, tem um gostinho, é difícil? É, mas vale muito a pena, como as meninas comentaram, né? Então, um agradecimento especial para todos vocês e para as pessoas que fizeram parte desse evento e que ele foi possível acontecer em mais um ano, na nossa 7ª edição, né? A galera que está nos bastidores, Rogério, Vitor, a equipe de marketing que desenvolve, é uma equipe enorme, gigantesca, que faz com que tudo isso aconteça, né? Manter as redes sociais ativas, a Priscila lá andando na secretaria, a Patrícia, a Cecília. Então está todo mundo se envolve, todo mundo participa, todo mundo se engaja. E isso é bonito. Isso é que dá satisfação para a gente de ver o sorriso no rosto de cada um de vocês. Tá bom? Mesmo que alguns subam uma escada de que saco de novo, eu tenho que participar disso. Né? Mas às vezes o que a gente vai ouvir aqui vai servir para alguma coisa lá adiante. E sempre se aprende um pouquinho mais. Diferente daquilo que a gente já tenha construído enquanto conhecimento, ele pode estar se transformando o tempo todo. Meninas, então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Bem feliz por vocês terem estado aqui conosco. Vou pedir para a Maria e a Gabriela fazer a entrega do nível para vocês, que a gente tem, em agradecimento por estarem aqui. E depois, pessoal, então, seguimos na construção do nosso
conhecimento